Fala pessoal, boa noite. Estamos dando início à nossa live, aguardando aí o pessoal chegar, aguardando nossos convidados chegarem, né? Quem for chegando aí, Joyce, Paulinha, Érica, legal, Bruno. Lembrando aí de ir lá no aviãozinho, Marcelo Freire, de ir lá no aviãozinho, né? Annelise, seja bem-vinda. Rodrigo, bem-vindo, boa noite. Curtindo a live aí, ajuda a gente a fortalecer a live. Manda um aviãozinho para aquela galera que precisa escutar essa mensagem, né? Hoje eu vou bater um papo bem legal com vocês, trocar uma experiência a respeito de umas atitudes que eu venho implementando na minha vida há algum tempo e vem me ajudando a virar a chave em vários aspectos da minha vida, né? O Alan, né? Seja bem-vindo, Alan, massa, né? Nazildes, muito bem-vinda à nossa live, né? Marcelo Filho, vamos ajudando aí, curtindo aí, coraçãozinho, mandando um aviãozinho para aqueles conhecidos lá que a gente sabe que precisa ouvir essa mensagem, né? Uma mensagem de que é possível a mudança, né? 5 minutinhos aqui a gente vai batendo um papo e eu vou entrar no tema. É o tempo que os convidados chegam. Hoje eu vou falar aqui um pouco para vocês de alguns aspectos da mudança que eu venho implementando na minha vida ao longo dos últimos 21 anos, né? 21 anos e 2 meses. Durante muito tempo eu fui relutante em compartilhar esse tema, né? Eu não me sentia preparado para falar abertamente sobre esse tema, né? Eu ainda tinha algumas barreiras ainda me impediam de falar sobre esse tema. Mas essa pandemia, desde o ano passado, né, essa situação de ficar mais em casa, de ter que conviver mais comigo, né, eu percebi nas pessoas um desequilíbrio muito grande, eu percebi nas famílias um desequilíbrio muito grande, eu passei por esse momento de desequilíbrio. E chegando ao final do ano de 2020, né, eu completei 21 anos de recuperação, eu completei 21 anos de sobriedade, e uma coisa muito forte pulsava em mim, né, eu sentia como uma espécie de um chamado, né, eu precisava falar sobre mudança para as pessoas, eu precisava falar sobre essa mudança de estilo de vida para as pessoas, né, porque muitas pessoas poderiam sofrer como um dia eu sofri. Né? E apesar da minha causa principal ser a questão da sobriedade, mas essa mudança ela pode ser implementada em qualquer área da minha vida, da sua vida, da vida de qualquer pessoa que precise e que queira, né? E aí eu também já estou fazendo quase 53 anos, estou com 52 anos e meio, né? E assim, sempre é tempo, beleza, sempre é tempo para mudar. Claro, é melhor mudar a qualquer tempo do que morrer do mesmo jeito, não tem dúvida. Mas tem que ter um certo cuidado também, porque às vezes perde o time. Muita gente perde o time, né? E eu não queria perder esse time de poder compartilhar isso com vocês e de poder ter uma longevidade nessa troca de experiência com vocês, né? E isso fez com que eu quebrasse todas as barreiras e decidisse falar sobre esse tema, me decidi por cumprir a minha missão, né? Eu tinha uma missão, eu sentia esse chamado de ter que cumprir essa missão, era um propósito de vida que eu não podia ficar guardado com isso só para mim, e eu decidi compartilhar aqui com vocês. Boa noite, Mix do Rock, é o Mário, boa noite, Feijó Denner, meu amigão, Mário, cheio de gente aí conhecida minha aí, né? E então, pessoal, muito bom tá trocando aqui essa experiência com vocês, né? Breno, seja muito bem-vindo também. Agora, o que é que eu tenho para falar para vocês? Muitas pessoas enxergam nos comportamentos compulsivos, né? Nesse comportamento que aprisiona, que causa esse desvio de comportamento, muitas vezes
desvio de caráter. As pessoas enxergam muito isso no uso de álcool, no uso de drogas, né? Mas na realidade é muito mais do que isso. O tema aprofunda muito mais do que isso aí, né? Tem um cara, André, vou até ler o nome dele aqui, que eu acho difícil falar esse nome aqui. André Malbergier, né? Que ele é um médico clínico do hospital da Universidade de São Paulo, né? Da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ele estuda os comportamentos compulsivos, né? E ele fala, o que é que ele fala aqui sobre isso aí? Que muitas pessoas pensam que estão apenas associados a álcool e drogas, que os dependentes de droga manifestam um tipo de comportamento, mas a compulsão não está relacionada exclusivamente ao uso de substâncias químicas. Pode estar ligada a outras situações que provocam prazer, como compras, jogos, comidas, redes sociais. E olha só, nossos comportamentos podem ser uma droga, né? Todo aquela mistura química que os nossos comportamentos, que os nossos sentimentos produzem, também são drogas que muitas vezes nos aprisionam, né? Para quem já se libertou do uso de álcool, do uso de droga, de um uso compulsivo de alimentação, de jogo, muitas vezes continua sendo escravo dos sentimentos, né? Porque aqueles sentimentos também, toda aquela química que o organismo produz, esses sentimentos possuem o condão de fazer isso. E o que é que ele continua falando aqui, esse mesmo doutor? O comportamento compulsivo se caracteriza por uma pressão interna que em determinadas situações faz com que a pessoa se sinta impelida. Eu diversas vezes me senti impelido a agir, muitas vezes contra a minha vontade. Se tem alguém aí que se identifica comigo e puder falar eu e tal, só para a gente ir entrando aqui, alinhando e sintonizando a conversa, mas muitas vezes eu me senti impelido a um determinado comportamento mesmo contra a minha vontade. E já sóbrio, já encarando o caminho de sobriedade. E aí o que é que ele continua falando aqui? Que já está demonstrado que existe no nosso cérebro um circuito de recompensa. Um circuito de recompensa, estrutura bastante rudimentar que está presente também em outros animais. Não é só dos homens. Como muitas vezes os nossos comportamentos se igualam aos comportamentos dos animais. Por isso que eu tenho que estar muito esperto, sempre, né? E todo esse sistema de recompensa, né, é que me faz permanecer no comportamento, né? E vai mediar a relação com o prazer imediato. Sexo, ir às compras, comida compulsiva, jogo, raiva, sentimentos ruins, negativos, que também vão muitas vezes disparando muita adrenalina, né? Até uma certa dose de cortisol, que também termina sendo viciante, né? E depois de algum tempo as pessoas agem fazendo isso porque é a única coisa que lhes dá prazer. Assim como a droga dava prazer, assim como um álcool dava prazer, esse comportamento que gera essas substâncias, esses sentimentos, fazem com que você fique aprisionado, agindo sempre da mesma forma, em loop, como quem age em loop, né? Valeu, Jean-Pierre, valeu, André Filho, tamo junto, valeu, Rodson, quanto tempo. Então, pessoal, quando eu comecei a entender isso aqui, há 21 anos, eu decidi entrar em recuperação, eu decidi abandonar a velha vida e decidi desfrutar de uma nova maneira de viver, porque eu estava sofrendo. Que o que causa, o que provoca a mudança normalmente é uma dor, é um sofrimento, é uma vergonha muito grande, é algo que gera muito desconforto, né? E eu passei por isso e decidi mudar, né? E decidi agir nessa mudança. Mas só que era muito mais profundo do que o que eu imaginava. Que ficar sóbrio era a pontinha do iceberg. O iceberg estava todo lá embaixo do mar. E eu precisava encarar esse iceberg aí. E quando eu detectei que eu tinha esse problema, uma espécie de um transtorno compulsivo e obsessivo, que me levava, né, a muitas vezes ser impelido a agir mesmo contra a minha vontade. Mas me caiu uma ficha que eu tinha, naquela época não se falava nisso.
me caiu uma ficha que hoje eu sei o que é foco. Né? Eu tenho muito foco. Eu tenho muito foco. As pessoas, eu consegui compreender que as pessoas que têm problema com obsessão, com compulsão, elas são pessoas que têm muito foco. E eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo um arsenal meu próprio para canalizar esse foco para o que realmente interessava. Foi aí que eu fui aprovado das minhas 3 provas de concursos públicos federais, né? Foi aí que eu saí de uma condição de obesidade para entrar no esporte, para emagrecer, né? Foi aí que eu tive mudanças, que eu fui para um outro estado, que eu assumi um concurso público no outro estado, que eu fui lá, né? Como a Nazilde está falando aí, me coloquei vulnerável para o novo, né? Porque eu percebi esse foco. E que esse foco me trazia o poder de modificar uma dada circunstância. Não interessa qual, porque funciona. Quando eu vou lá, quando eu coloco foco, quando eu consigo agir consistentemente em cima de um objetivo, eu consigo obter a mudança que eu desejo. Agora, para isso, eu vou metaforizar aqui contigo, tá? Foi uma coisa fundamental. Olha esse copo. Faz de conta que esse copo está cheio de água. Nós estamos metaforizando. Certo? Aí você vem com uma garrafa de água. Esse copo está cheio, tá? Eu venho com uma garrafa de água e vou derramando a água aqui desse copo. Pessoal, o novo conteúdo não vai ficar nesse copo. Pode ficar parte do novo conteúdo, pode ficar fragmento do novo conteúdo. Mas ele vai aqui se misturar com o antigo conteúdo que estava aqui. E você não vai saber distinguir qual é a parte do conteúdo. Dá para distinguir, tomar o copo? Não, eu só quero o conteúdo novo. O velho eu não quero não. E beber água, lógico que não dá. Então o convite que eu quero te fazer, se você quer implementar mudanças, se tem algum comportamento que te aprisiona, se você vem sofrendo, se você patina há muito tempo na mesma dificuldade, aquela que está recorrentemente permeando teus pensamentos, teus sentimentos, te causa dor, te causa angústia, te causa arrependimento, primeira coisa que você tem que fazer é derramar o copo. Tinha um pouquinho de água aqui, tomei até um susto, mas beleza, derramar o copo. Para que aí eu possa colocar um conteúdo novo. Aí eu posso, porque eu vou dar espaço para que um novo conteúdo venha. Pessoal, eu estou metaforizando, isso aparentemente é muito simples, mas a grande sacada é essa aí. Durante muito tempo eu sofri porque eu não derramava esse copo. Eu achava que eu poderia colocar o novo conteúdo misturado com o antigo que estava tudo certo, e não dá certo. Né? Então o tema central dessa live aqui é mudança. O tema central que eu quero abordar com você aqui é mudança. Marcelo, qual mudança? Qualquer tipo. Qualquer tipo. A fórmula vai servir para qualquer coisa. Me levou para sobriedade, me levou para emagrecimento, me levou para ser um cara que abandonei os estudos e voltei a estudar aos 37 anos e em 2 anos estava aprovado em 3 provas de concursos públicos federais e escolhi onde é que eu queria ficar. Funciona para qualquer coisa. Funcionou para ir para um outro estado, mudar, para encarar uma vida de uma nova forma. Cara, funciona para qualquer coisa. Agora tem uma coisa, só depende de você. Isso aqui é pessoal, intransferível, é impossível ser delegado. Ninguém vai fazer por você, bem como você não pode fazer por ninguém. Né? E você tem que ter em mente que a mudança é inevitável. Vai mudar, você querendo ou não querendo, as coisas vão mudar, a vida vai mudar, o mundo vai mudar, as circunstâncias vão mudar, as pessoas vão mudar. E se você for agente da sua própria mudança, as coisas irão ficar muito mais fáceis. Né? Essa foi outra grande sacada que eu tive. Eu assumi o compromisso comigo mesmo e encarar a responsabilidade de que eu e somente eu poderia ser agente da minha própria mudança. Deixei de ser vítima das circunstâncias. A partir do momento em que eu aceitei, que eu me aceitei a minha condição e que eu tive a certeza de que só eu poderia me retirar daquela situação em que eu havia me colocado. A Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Doutor Pádua, Tinho, beleza? Tomar uma águazinha aqui, né, pessoal? Então vamos lá, dando seguimento. Eu pensei, por que eu me ficar agarrado àquilo tão velho, aquele que me causou tanta dor, aquele que me causou
tanto sofrimento, aquele mesmo comportamento, eu já sóbrio, né? Eu já sóbrio há algum tempo, eu já mudando de vida há algum tempo, mas patinando com a mesma dor, patinando com os mesmos sentimentos, repetindo muitas atitudes, entrando em looping com muitos padrões de comportamentos. Cara, chegou uma hora que eu parei e me encarei, Marcelo, por que ficar sofrendo com a mesma coisa sempre, cara? Vamos sofrer com coisas novas, né? Vamos sofrer com novas situações, vamos ter coragem, vencer esse medo. O medo me aprisionava lá naquele mesmo lugar, o medo me impedia de implementar uma mudança. O medo me fazia refém, o medo roubava meus sonhos, o medo roubava a pessoa que eu queria ser e que eu reunia todas as condições de ser, mas o medo me roubava tudo isso, o medo de dar errado, o medo do fracasso, o medo da frustração, o medo do julgamento das outras pessoas, o medo de que alguém olhasse para mim, olha aí, ele está dando errado de novo. Se eu dei errado lá atrás, tudo bem, ficou a lição, ficou o aprendizado. Né? Daquele erro eu posso tirar várias lições. O fracasso não existe, exceto se eu desistir. Se eu não desistir, eu posso tirar as lições dos erros passados e ir para frente, sabe, cara? Levando comigo aquilo de bom que eu trouxe e deixando de lado. E entendendo o que é que eu não quero, mas que continue comigo, que me acompanhe. Né? E eu abri mão desse meu passado, sabe, pessoal? Abrir mão desse meu passado foi uma coisa incrível. Seguir em frente por um futuro incerto. Seguir em frente por um futuro incerto, porque o futuro, eu não tinha certeza do futuro, mas era emocionante, né? Era muito gratificante eu agora saber que eu estava lá indo em busca de algo que eu estava construindo por minha própria vontade, né? Eu estava construindo, eu tinha tomado uma decisão de partir para um novo futuro, né? Eu tinha tomado uma decisão de partir para um novo futuro e eu estava agindo agora conforme a minha decisão. Eu não era vítima mais da circunstância, eu tinha uma agenda própria, eu agora tinha minha própria agenda, né? E era em cima dessa minha agenda que eu iria trabalhar. Cara, impressionante. Eu às vezes dou alguns treinamentos em algumas empresas e tal, e a maior dificuldade é mudança. Muitas vezes o gestor, o líder, o cara quer mudar todo mundo, mas ele não se muda. Eu era uma pessoa que não me mudava, eu era o meu próprio líder, como eu sou, todos nós somos nossos líderes, pelo menos devemos ser. E eu não era agente da minha mudança, e eu queria que o meu ecossistema modificasse quando eu não me modificava. Não vai modificar. Se eu quero um ambiente novo, se eu quero criar uma ambiência nova, eu sou responsável, único responsável por isso, né? Único responsável por isso. Marcelo Olímpio. Né, pessoal, a live vai ficar gravada. Eu vi aí que o Olímpio chegou agora. A live vai ficar gravada no meu IGTV. Quem não conseguiu assistir desde o início vai ficar gravado no meu IGTV. O pessoal que está chegando agora, boa noite. Sejam muito bem-vindos. É muito massa, é muito bacana. Se vocês tiverem perguntas, vão deixando aí. Eu vou responder algumas perguntas. Teve um pessoal... Cadê as perguntas? Teve um pessoal que me mandou umas perguntas aqui e eu imprimi umas perguntas aqui, eu vou responder. Então, né, a satisfação de agora estar indo para o meu futuro, para o meu futuro desejado, né, para o meu futuro merecido. Eu comecei quando eu decidi mudar, quando eu decidi ser agente da minha mudança, quando eu decidi ser protagonista da minha própria vida, eu comecei a me sentir merecedor do futuro novo que eu estava construindo para mim, né? E isso é muito engraçado, né? Vocês vão me acompanhar, eu vou trocar mais experiência aqui com vocês, vocês vão ver altas situações que eu passei, como foi legal, né? Essas mudanças, sabe? Chegando uma galera nova aí, sejam bem-vindos na live aí, né, pessoal? Olha só, cara, eu estava no controle da minha vida agora. Eu estava agora, a partir daquele momento, eu tinha assumido o controle da minha vida, né? Eu havia assumido o controle da minha vida, e quando eu assumo o controle da minha vida, eu deixo de ser vítima das circunstâncias. E eu tive a oportunidade de parar de me vitimizar, de sofrer, né? Aí eu comecei a substituir a dor do vitimismo pela esperança do novo futuro. Meu irmão, isso é muito bacana. Quem já passou por isso, quem já experimentou isso, sabe o quanto isso é bacana. Agora olha só, é aqui que eu quero, é aqui que é a grande sacada.
funcionou para uma área, pode funcionar para outras. Esse teu comportamento aí te levou do ponto A ao ponto B em uma determinada área da tua vida, pode funcionar para outras. Essas competências são suas, você as tem, são competências inatas. Se você utilizou, por exemplo, para ficar sóbrio, você pode utilizar para terminar uma faculdade. Você pode utilizar para fazer um MBA, para fazer um concurso, para montar uma nova empresa, para ser aquele profissional liberal que você quer ter, para melhorar o teu relacionamento, para ter um casamento melhor, para se relacionar melhor com você mesmo. Para se relacionar melhor com você mesmo, não interessa, para qualquer coisa. Para qualquer coisa, se funcionou em uma área da tua vida, essas mesmas competências vão ser motores para mudanças em quaisquer outras áreas que você deseja. Só vai depender de você fazer o bom uso. E aí, para quem chegou agora, mais uma vez eu vou repetir. Foi quando caiu a ficha de que eu tinha muito foco. Foi quando caiu a ficha de que compulsão e obsessão significa foco. Significa foco. E aí eu preciso canalizar essa energia para algo bom. Porque de qualquer maneira eu vou ser irrequieto. Eu sou irrequieto. Né? Eu não sou quietinho, eu não sou paradinho, eu não sou dorminhocozinho. Eu tenho essa inquietude latente aqui. Então eu preciso canalizar isso para o que vai me trazer bons resultados. Como muito tempo eu canalizei para coisas que traziam resultados ruins, sentimentos ruins. Valeu Serginho, valeu Jailson, tamo junto aí, né? Cara, aí eu canalizei para coisas que me traziam bons resultados, né? Comecei a canalizar, a escolher, a elencar o que é que eu queria para minha vida, Pessoal, no dia 11 de março, eu vou fazer um treinamento mais denso, onde eu vou falar passo a passo dessa metodologia todinha que eu estou falando aqui com vocês. Aqui é pequeno, vai ser no YouTube, vai ser uma live fechada, só para quem está inscrito. Lá a gente não tem tempo, lá não tem problema com tempo, e lá eu vou poder falar o passo a passo dessa metodologia para vocês. Lá na minha bio tem um link, se você quiser, se inscreve lá que você vai participar comigo desse treinamento que eu vou fazer dia 11 de março, beleza? Valeu Brunão, tamo junto, né? Legal todos vocês aí que estão comigo aí, curte essa nossa live aí, coraçãozinho pro Instagram entender que o conteúdo é relevante, manda aviãozinho pra galera que precise ouvir esse tema, né? E aí eu comecei a entender, pessoal, que o que estava por vir era melhor do que o que tinha antes, era claro. Antes era dor, antes era sofrimento, antes era angústia, antes era desespero. E agora que eu tinha minha agenda própria, era lógico que o que estava por vir era melhor. Eu tinha clareza de que eu tinha um futuro novo para mim, né? E aí muitas vezes eu falo assim, se fizer certo vai dar certo, se fizer errado vai dar errado. E as pessoas têm uma compreensão errada dessa minha fala. Se fizer certo vai dar certo, significa que se fizer certo, o evento vai ser gratuito. O evento do dia 11, totalmente gratuito. Se fizer certo, não significa que vai acontecer o resultado que você deseja. Se fizer certo, significa que você não vai se meter em encrenca, que você não vai se arrepender das suas ações, né? Porque nem sempre quando eu faço certo vai dar o resultado que eu quero, porque muitas vezes o resultado que eu quero nem é o melhor para mim. Mas eu vou ter a certeza de que eu não vou me meter em encrenca, eu vou ter a certeza de que eu não vou ter arrependimento, eu vou ter a certeza de que no outro dia eu não vou acordar com dor de cabeça, com medo, ter que pedir desculpa para as pessoas, né? Isso é o certo. Agora, se eu fizer errado, é lógico que no outro dia eu vou acordar arrependido. Aí eu fui e gastei uma grana no meu cartão, muito mais do que o que eu podia. Aí vem a fatura no fim do mês, eu não consigo pagar toda, pago o mínimo, vou empurrando com a barriga, daqui a pouco vira uma bola de neve que eu não consigo mais pagar. Arrependimento. Aí eu vou lá, tem o meu lar, tudo tranquilo lá que eu construí, sob a égide de um processo de recuperação. Aí eu vou lá numa traição, numa noite, por um momento de prazer, aí estrago tudo. É lógico que eu vou me arrepender, vou ficar lascado, baqueado, né? Aquele nomezinho que começa com F, que todos nós sabemos como é que o cara fica. Isso é o fazer certo vai dar certo e o fazer errado vai dar errado. Não significa fazer certo vai acontecer todas as minhas vontades, não. Mas eu te assevero, se fizer certo, vai dar certo. Se fizer errado, vai dar errado.
errado. Agora, o fazer certo, muitas vezes, tem um lapso temporal que muita gente não está disposta a percorrer esse lapso temporal. Ah, fiz certo hoje, amanhã já tenho que estar colhendo os resultados. Claro que vai demandar um tempo. Quando eu saio de um ponto A para um ponto B, eu vou percorrer um caminho que eu não conheço. Muitas vezes eu vou andar na areia movediça, aquilo vai me trazer desconforto. Eu vou ter dúvidas, será que é isso mesmo que eu quero? Será? Tá muito longo o caminho, mas aí é outro conceito muito importante, que é a persistência, que é diferente de insistência. Persistência é eu me manter focado no mesmo objetivo, fazendo o ciclo do feedback, ouvindo as respostas que eu tenho ao longo do caminho e vendo quais são as mudanças que eu preciso implementar para pavimentar melhor esse caminho, que vai me levar ao encontro dos meus objetivos. Que agora eu não caminho mais de encontro aos meus objetivos, eu caminho ao encontro dos meus objetivos. Parece a mesma coisa, mas tem uma diferença absurda. Né? Tem uma diferença absurda. Em 2019, eu me deparei com uma moça chamada Michelle Schneider, do LinkedIn. E eu assisti uma palestra dela do TED. Né? E lá eu fui apresentado ao conceito de um futurólogo chamado Alvin Toffler, que ele falava o seguinte, né? Ele falava o seguinte: o analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, o analfabeto do século 21 não é quem não sabe ler ou escrever, é quem não sabe aprender, desaprender e reaprender. É a metáfora do copo. É a metáfora do copo. Lembra da metáfora do copo? É manter a mente aberta para que uma nova ideia possa entrar na sua mente. Nessa mesma palestra, né, existem estudos das profissões que estão acabando. Muitas profissões irão acabar nos próximos 20 anos. E as pessoas daqui para frente, principalmente essas gerações mais novas, eles estão prevendo que vão ter no mínimo 5 profissões. Se o cara não souber aprender para uma profissão, desaprender e aprender novamente para se colocar novamente no mercado em uma outra colocação, em uma outra profissão, está morto. Assim é nas nossas vidas. Se tudo que eu aprendi, se todas as crenças, se todas as convicções, se todo o comportamento aprendido, eu não souber desaprendê-los e aprender novos comportamentos, eu vou sempre patinar no mesmo lugar. Se eu tiver revestido sob o manto da arrogância, acreditando que tudo que eu sei, que tudo que eu soube, que tudo que eu já passei é suficiente e não buscar algo novo, eu vou permanecer no mesmo lugar, sentindo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, né? Perpassando as mesmas dificuldades recorrentemente. Cara, isso é lógico, isso é óbvio. E de tão óbvio, muitas vezes as pessoas não enxergam, muitas vezes eu não enxerguei. Muitas vezes eu não enxerguei. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vão escrevendo aqui. O Darwin está aí, né? Legal, Darwin. Lembra quando você falou sobre essa questão de aprender a reaprender, né? Massa, Darwin. Tamo junto. Forte abraço aí. O Darwin já participou aí de uns treinamentos comigo, né? A gente às vezes leva alguns treinamentos aí. E é muito legal, sabe, pessoal? É muito legal compartilhar essas experiências com vocês, né? Como eu falei no início da minha live, eu decidi agora falar sobre isso mais abertamente. Eu não estou aqui para falar de... Algumas pessoas me conhecem, sabem questão de 12 passos, de grupos de mútua ajuda. Eu não estou aqui para falar de nada disso, eu estou aqui para falar da minha experiência, do que é que funcionou comigo, de o que foi que eu aproveitei dessa oportunidade que eu tive para construir o meu arsenal de ferramentas que vieram me conduzindo aqui ao longo desses 21 anos e, acima de tudo, sendo feliz. Que é o maior barato, é ser feliz com a vida que eu tenho. Isso é o grande barato. É isso aí mesmo, Afonso. Repetir os mesmos erros e esperar resultados diferentes, cara, não funciona. Eu vou responder aqui algumas perguntas. Algumas pessoas me fizeram perguntas, né? Aí uma pessoa me mandou uma pergunta que disse assim: como você consegue ficar limpo tanto tempo? Cara, ficar limpo é mamão com açúcar.
Estão pedindo a participação aqui, mas nessa live de hoje eu não sei se vai dar tempo. Eu estou querendo fazer uma outra live, talvez na segunda ou terça-feira, se der legal, aí eu vou aceitar convidados para participar, beleza? Porque agora eu vou precisar responder as perguntas que o pessoal mandou aqui. Então, como você consegue ficar limpo tanto tempo? Cara, ficar limpo, ficar sóbrio, é mamão com açúcar. É mamão com açúcar, é a cerejinha do bolo. O grande segredo é essa mudança, por isso que eu venho falando tanto de mudança, porque o segredo é a mudança. O que me sustenta é a mudança. O que me sustenta com muito prazer, com uma palavra aqui que eu gosto muito de utilizar, que é tesão, com muito tesão, por essa nova maneira de viver que eu tenho, é a mudança. Eu não canso de implementar mudanças na minha vida, pequenas mudanças, grandes mudanças, médias mudanças, mas eu estou sempre modificando alguma coisa. Terminei um curso aos 52 anos, vou colar grau agora, saí do curso da faculdade. De 4 anos para cá eu decidi voltar a estudar muito, já fiz curso de consultor, já fiz curso de coach, já fiz curso de mentor, várias coisas. Cara, a mudança, né? Eu não me satisfaço com o status quo, não me satisfaço, eu detesto permanecer sendo a mesma pessoa. Por que eu vou ser a mesma pessoa se eu posso ser melhor? Por que eu vou ser a mesma pessoa se eu posso ser melhor? Um pouco. Não precisa ser muito não, um pouco, mas se eu posso ser melhor, se eu posso ir resolvendo um problema, uma pequena dificuldade, um passinho de cada vez, não precisa ser grande coisa não, uma pequena dificuldade, um passinho de cada vez funciona. Então fica limpo é mamão com açúcar. A mudança, se implementar a mudança, fica limpo, show de bola, o tempo que for. Se não implementar a mudança, se sofre, porque as pessoas, sabe o que as pessoas querem? Querem ficarem sóbrias, querem se livrar lá daquilo que causava dor, mas querem se livrar só de uma parte. Não adianta querer se livrar só da parte. Tem que se livrar do todo, do conjunto da obra. E são os comportamentos. E é a mudança que precisa ser implementada todo dia. Aí você vai ficar limpo 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, vai morrer limpo. Vai morrer limpo. Então, ficar limpo muito tempo é mudança. É implementar a mudança. Estiver implementando mudança, estiver sempre atento nas mudanças, né? Tem um papinho assim, eu me percebo. E aí, se perceber não é quase nada. É o primeiro passinho. Se perceber e colocar ação. E colocar ação na mudança e vai ver que aquela ação não foi suficiente, vai ter que melhorar e colocar uma nova ação. E aí vai. Recuperação é recuperar a ação. Inovação é uma nova ação. Cara, esses conceitos eles têm que serem conceitos vivos. Se forem mortos, não vai funcionar, não. Tem que ser. Isso não pode ser uma parada hermética. Né? Você tem que entender que, como foi falado aí, o meu amigo Marden, grande Marden, né, falando aí da ambiência, esses conceitos, eles são conceitos vivos e tem que estar dentro da tua ambiência. Tu tem que construir um ecossistema onde isso aí esteja tudo funcionando. Né? Qual foi a parte mais difícil nesses anos? Outra pergunta aqui. Qual foi a parte mais difícil nesses anos? A parte mais difícil desses anos foi me descobrir quem eu realmente sou. Foi saber o que é que eu realmente queria para a minha vida. A partir do momento que eu soube o que eu realmente queria para a minha vida, a partir do momento que eu não tive dúvidas mais do que é que eu queria para a minha vida, ficou mamão com açúcar, eu parei de me comparar com as outras pessoas, eu parei de querer ter uma vida que não era a minha, achando que a vida de todo mundo era melhor do que a minha, até a vida do cachorrinho que passava abanando o rabinho era melhor do que a minha, sabe? Eu não precisei mais disso, porque a partir desse momento que eu entendi o que é que eu queria a minha vida, e como eu já falei aqui em momentos anteriores, que eu percebi que eu tinha esse foco para gerar esse poder, né, de ser agente de transformação da minha própria vida, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Boa noite, Diogão. Seja bem-vindo. Né? Aí outra pessoa me disse aqui, tenho muito interesse em saber o que você fez para melhorar a autoestima. E eu vou dizer, eu não tenho nenhuma dúvida, eu sei claramente quando é que eu melhorei minha autoestima. Eu tinha muita baixa autoestima, eu não me aceitava plenamente. Minha esposa que está aqui na minha frente, está aqui me ajudando na live, Joyce, a quem eu amo demais, né? Sou muito feliz na vida aqui que eu tenho com ela. A gente recém-casado e a Joyce estava
estudando, finalizando o curso de Direito dela. Ela já tinha uma formação em Ciência da Computação e ela estava finalizando o curso de Direito dela no último semestre, e lá fazendo TCC, e eu vendo todo aquele movimento dentro de casa, e eu percebi onde é que residia a minha autoestima, nos estudos que eu abandonei, que eu não havia terminado os estudos. Cara, eu era magro, eu corria triatlo, eu corria corrida de aventura, começava a correr num dia, passava 24 horas correndo, de um dia para o outro, no meio do mato com a equipe, a gente tirava boas colocações, segundo lugar, primeiro lugar, terceiro lugar, era uma equipe bem conceituada no circuito potiguar de corrida de aventura, aí eu participava de triatlo, longa distância, corrida de ciclismo, mountain bike e tal, mas sentia baixa autoestima, me sentia com baixa autoestima. Foi quando eu entendi que eu precisava voltar a estudar para pagar esse débito que eu tinha comigo, né? E aí, mais uma vez, como eu falei para vocês, eu já sabia que eu tinha o poder, que eu já tinha foco, que eu já tinha o poder de ser agente de mudança, e eu coloquei o foco nisso e funcionou de tal forma que em 2 anos eu saí do nada, fiz vestibular, estava lá, curso de Direito e tal, aprovado em 3 concursos públicos federais. Aprovado em 3 concursos públicos federais. E daí para cá não parei mais de estudar. Estou sempre estudando, estou sempre lendo um livro, estou sempre fazendo um curso, estou sempre em busca de obter conhecimento, mas tem uma outra grande sacada. Não adianta nada eu só querer obter muito conhecimento, ficar com obesidade mental. Tem obesidade mental mórbida, viu? Obesidade mental mórbida também existe. Não adianta eu querer ficar com obesidade mental mórbida só intelectualizando demais se eu não colocar ação. Porque o que vai gerar mudança é a ação. O foco significa ação. Você vai lá, aprende, coloca em ação aquilo que aprendeu, a mudança vem. A mudança vem. Aprende, coloca em ação aquilo que aprendeu, a mudança vem. Vai se mantendo persistente, vai fazendo o ciclo de feedback, entendendo o que é que precisa alinhar na rota. Eu gosto muito de usar a questão do Waze, né? A metáforazinha do Waze. A vida é como o Waze. Eu estou no ponto A, quero ir para um ponto B. Se o Waze não souber qual é meu ponto A, ele não vai saber a melhor rota para me levar para o ponto B. Se o Waze não souber o meu ponto B, ele também não vai saber me levar do ponto A para onde? Para qualquer lugar. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe o que é que quer da vida, vai aceitar o que as circunstâncias entregar para a pessoa. E aí depois vai se vitimizar. Então, muito interesse que você fez para sua autoestima foi estudo, não tenho nenhuma dúvida, foi estudo. Através do estudo eu resgatei minha autoestima, né? Porque a busca por uso de droga, de álcool, de comida compulsiva, de jogo compulsivo, de compra compulsiva, é a fuga de si mesmo. É isso que é a fuga de si mesmo, esse comportamento, esse padrão compulsivo, esse padrão obsessivo, é a fuga de si, é não querer olhar para si, é não se conectar com você mesmo. A partir do momento que você se conecta com você, você não precisa mais das circunstâncias externas, das circunstâncias alheias, para ser a coisa mais importante do mundo, que é simplesmente você mesmo. Uma criatura que Deus ou que o universo, independente da tua crença, colocou aqui no mundo, e que é uma criatura linda, que tem muita coisa bacana. Todos nós temos muita coisa bacana, né? Todo mundo tem algo para crescer na minha vida, assim como eu tenho certeza que eu tenho algo para crescer na vida das outras pessoas. Como os pais podem ajudar na dependência química? Olha, eu não sou profissional de dependência, eu quero deixar logo isso muito claro. Eu não sou profissional de dependência química, eu não falo aqui em nome de nenhuma instituição, eu não falo em nome aqui de nenhum grupo, de ajuda mútua, de nada. Mas como é que o pai pode ajudar um filho com problema? Como é que um pai pode ajudar com um filho que tem problema? Vamos sem dizer qual é o tipo de problema. É amor e limite. Os pais têm por uma crença, não sei o que é que acontece, que os pais têm uma crença de que colocar limite não é amor. Limite é amor. O amor tem que ser dado, o amor tem que ser oferecido. Um filho, uma filha não tem que ter nenhuma dúvida com relação ao amor do pai, ao amor da mãe. Mas esse amor, se ele não for revestido de limite, ele não é amor. Ele é dependência emocional, ele é fuga de algum sentimento, ele é uma recompensa talvez por não ser um pai presente, que fica lá entregando recompensa, negociando a relação
com o filho é qualquer coisa, mas amor eu tenho certeza. Pessoal, amor não é paixão. A paixão, até o crime é passional, mas amor não é. Amor é serenidade, amor é inteligência, amor é saber o que quer para o futuro. Então, se quer ajudar uma pessoa que tem problema, qualquer problema que for, amor e limite. Essa dupla, amor e limite, ela é capaz de fazer verdadeiros milagres. Só depende da consistência. Muitas vezes aí se comporta uma vez, uma semana com amor e limite, não mantém na consistência e não muda. A gente já falou, persistência. Qualquer mudança necessita de persistência. Me fizeram outra pergunta. Ficam limpos, ficam sóbrios, mas algumas deficiências de caráter permanecem. Por quê? Eu já falei aqui, mudança. Porque precisa modificar. Pessoal, tem gente que não era bêbado, tem gente que não tinha problema com compulsão e que tem deficiência de caráter. Também precisa se modificar. Tem gente que é viciado em comportamento, como eu já falei, comportamento compulsivo por sentimentos ruins, por falar dos outros, por estar sempre julgando a vida alheia. É a mesma coisa. O padrão de comportamento, ele se repete, o objeto que dá vazão àquele padrão vai se diferindo, mas o padrão é um só, assim como a recuperação, a forma também é a mesma, é aplicável, é replicável em qualquer área, é replicável em qualquer área da sua vida. Então precisa disso aí, mudanças, acreditar que tem um problema, acreditar que precisa modificar, pedir ajuda para as pessoas certas, se conectar com as pessoas certas, porque sozinho é muito difícil. Eu não consigo, tem umas escamas nos meus olhos que não me conseguem enxergar com clareza minha própria realidade, e eu preciso de pessoas que me ajudem nisso aí. É fácil, cara. Humildade, mas a galera constrói um manto, coloca máscaras, né? Tem um livro muito bacana que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Chega um tempo que as máscaras em você se confundem, que é a mesma questão do copo. O conteúdo velho com o conteúdo novo, você não sabe mais, começa a ficar tudo embaçado, e é onde vem a perda da identidade, uma identidade fragmentada, completamente fragmentada, cheia de fraturas. Então é isso aí. E aí, como os pais, outra pergunta, como pais devem agir de uma forma assertiva? Mais uma vez eu estou falando, com amor e com limites, né? Amor e limites. Aí uma pessoa disse assim: minha família não me aceita mais e eu não consigo parar de usar, não sei mais como sair dessa. Eu já falei que a fórmula funciona. Quando é que você vai sair dessa? Quando você entender que você realmente tem um problema, você ter clareza com relação a isso, você ter clareza que você quer sair do seu problema. Se você tiver clareza que está no ponto A e que quer ir para um ponto B, se conectar, pedir ajuda, se conectar com as pessoas certas, ter humildade para dizer: meu amigo, não consigo, sozinho não vai, já tentei, não dá jeito, venho sofrendo, faz tempo que eu patino, minha família não me aceita mais, e eu quero sair dessa, me ajuda aí, me oferece uma ajuda. Aí você vai, vou lhe dar uma dica aqui, procura no Google aí, grupos de mútua ajuda que podem te ajudar, procura no Google aí alguma célula da igreja que trabalhe sobre isso aí, que pode te ajudar. Procura no Google aí clínica de recuperação, que pode te ajudar. Procura no Google aí um psiquiatra, um psicólogo, que essas pessoas poderão te ajudar. Me segue aqui no meu perfil do Instagram, que eu estou sempre colocando aqui algum conteúdo, postando alguma coisinha também a respeito disso. Mas eu não sou profissional, não tenho autonomia para falar por profissionais. O que eu falo aqui é a minha experiência. Eu tenho a minha experiência e sou estudioso com relação ao tema. E adoro o tema, sou apaixonado pelo tema. Né? Tem pergunta aí, Joyce? Tem? Eu vi você anotando umas coisas. O Afonso falou que às vezes o grande problema é porque tem defeitos que gostamos e não queremos nos desfazer deles. Pronto, o Afonso falou que tem problemas porque tem defeitos dos quais gostamos e não queremos nos desfazer dele. Você já respondeu. Não queremos nos desfazer dele. É só querer se desfazer. Se tiver clareza que esse defeito te atrapalha e você quiser se desfazer dele, cara, coloca foco no que tem que fazer para desfazer do defeito. Não coloca foco no defeito não, que você vai permanecer aprisionado ao defeito.
coloca foco na novação ou na inovação que você precisa implementar na tua vida para se livrar dele, que vai funcionar. E o resto é a mesma coisa, pede ajuda, entender, humildade, falar abertamente, admitir que isso é um defeito e que te causa problema e que você fica patinando com relação a esse defeito e você não tem a vida que você merece ter por causa dele. Aí é opção tua. A partir desse momento é opção tua. Tem mais algum aí? Não, o Tinho comentou que tem dificuldade em manter uma alimentação saudável. Pronto, aí o Tinho comentou que tem dificuldade em manter uma alimentação saudável. Eu também tinha, viu, Tinho? Por muito tempo. Aí já fui e já voltei. Na pandemia do ano passado, no lockdown do ano passado, eu engordei 12 quilos. Preciso ser honesto aqui com vocês, eu engordei 12 quilos. Mas, cara, me caiu a ficha que, mais uma vez, eu deixei que as circunstâncias externas me dominassem. Deixei que as circunstâncias externas me dominassem. Aí o que é que eu fiz? Percebi o erro, entendi que não queria ficar naquele ponto A, identifiquei o ponto B para onde eu queria ir, pedi ajuda, tracei a rota e estou aqui hoje, bem mais magro do que eu estava antes do início do lockdown do ano passado. Lembra que eu falei que um fracasso não é um fracasso, exceto se eu desistir? Aquele fracasso, entre aspas, me fez subir para um nível maior do que o que eu estava antes dele. Por quê? Ciclo do feedback. Ouvi o feedback que aquela situação me trouxe, fui lá, inovação, inovei com a inovação, né? Recuperação, recuperei ações. Cara, funciona. Tem mais algum aí, Joyce? O Bruno perguntou como estava a sua vida quando percebeu que precisava mudar. Como estava a minha vida quando eu percebi que precisava mudar? Outra pergunta que foi feita, né? Tem uma outra pergunta sendo feita aí agora. Como estava a minha vida quando eu percebi que, cara, eu estava quebrado, eu estava falido, financeiramente inviável, né? Minha mãe que está aqui nessa live me ajudou muitas vezes a comer, para eu não passar fome dentro de casa, né? Eu tinha uma vida completamente fora de controle, eu não sabia quem eu era, eu tinha sérios problemas de identidade, né? Eu tinha uma identidade completamente fragmentada. E eu entendi que eu precisava mudar alguma coisa. E eu decidi, né, ser agente da minha própria mudança. Recebi ajuda, claro, sempre recebi ajuda, mas não toda a ajuda do mundo seria insuficiente se eu não quisesse. Eu preciso querer a mudança. É necessário, é condição sine qua non para que a mudança ocorra. O Napoleão Hill fala em ter um desejo ardente. Napoleão Hill, lá antes de tudo isso acontecer, de todos esses conceitos novos aí que tem, lá no início dos anos 1900, Napoleão Hill já tinha seus livros e falava em ter um desejo ardente, né? E esse desejo ardente foi me fazendo mudar. E aí eu fui renovando o desejo e cada vez criando novos desejos ardentes, e não me canso de ter um desejo ardente de ser uma nova versão de mim mesmo. Não canso disso. Mais uma pergunta aí. O Tinho perguntou qual foi a melhor metodologia que você usa para estabelecer uma rotina da alimentação. Como fazer a alimentação saudável virar rotina? A melhor metodologia que eu uso para fazer a alimentação normal virar rotina é anotar. É anotar tudo que eu me alimento. É ter um plano alimentar onde eu sei quantas calorias eu tenho que comer por dia, onde eu sei qual é o meu consumo de proteínas, onde eu sei qual é o meu consumo de carboidratos e de gordura. E aí eu uso o aplicativozinho. Tem o Fat Secret, tem diversos aplicativos. Se procurar no Google aí, eu vou colocando. Eu vou só dizer uma coisa. Um livro de gestão que eu estava lendo, aí ele falava sobre isso aí. Um estudo que foi feito, pegaram dois grupos, né? Um grupo estudado, lá o outro grupo, aqueles grupos, grupo controle e grupo e tal, e pegaram os dois grupos. O grupo que anotava tudo que comia, obteve 20% a mais de resultado num processo de dieta, num processo de emagrecimento, né? Só porque aquele grupo anotava. Cara, é como numa empresa, é como na sala de aula, quando você começa a anotar as coisas que está fazendo, quando na tua empresa tu começa a anotar a meta, aí tu vai e anota o resultado daquela meta, e vai ver qual é a diferença entre a meta traçada e o resultado que veio, e entender que ali naquele gap, que naquela lacuna é onde você deve agir para melhorar. Isso é na nossa vida da mesma forma.
Aí eu vou anotando o que eu estou comendo, vou percebendo com a balança o que está funcionando, não está. Você pode ter uma ajuda de um nutricionista, de um nutrólogo, mas você tem que ter, isso aí é seu, nem um nutricionista, nem um nutrólogo vai fazer o teu controle alimentar diário, você que precisa fazer. Assim serve para recuperação, nenhum psicólogo, nem um médico, né? nem um grupo de mútua ajuda, nenhuma clínica vai fazer o teu controle dia a dia. Você precisa ter isso aí. Você precisa saber o que é que você quer todos os dias. O Denner perguntou alguma coisa aqui, o Feijó Denner. Feijó perguntou, quando você percebe ser necessário ajuda profissional para mudança? Quando eu coloco esforço, né? E me sinto patinando no mesmo problema, sabe, Denner? Quando é que eu preciso de ajuda profissional? Eu vou contar uma história aqui. No ano de 2012, eu pedi ajuda profissional para um problema com depressão. Porque eu não estava sozinho conseguindo superar aquele problema, e aquele problema estava crescendo muito na minha vida. E aí eu fui pedir ajuda profissional. No ano de 2012, eu já tinha 12, quase para completar 13 anos de sobriedade, quando eu fui lá e pedi ajuda. Olha só como tudo fecha num ciclo. Lembra que eu falei, quem está acompanhando desde o início da live, lembra que eu falei que o que funcionou numa dada situação, pode me ajudar numa situação seguinte, porque é uma competência que eu já entendo que eu tenho. Claro que eu vou precisar adequar para cada situação, beleza. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V puro, beleza, tranquilo. Mas o conceito é. A ação, o plano não é, mas o conceito é. Qual foi o conceito? Não estava conseguindo sozinho, tive que ter humildade para pedir ajuda sem ter medo do julgamento das pessoas. Cara, funciona. O plano pode ser diferente, o tipo de ajuda pode ser diferente, o profissional pode ser diferente. Quando eu fui estudar para concurso público, eu fui para cursinho, estudar com um bocado de aluno novinho. Eu fui para professor particular, para o tio, professor particular que dava aula para o meu filho Bruno. Fui para o tio, professor particular que dava aula para o meu filho Bruno. Minha esposa que me ajudou muito no início, ela não acreditava. Depois que eu passei, ela me dizia, mas ela não acreditava que eu ia passar. Meu amigo, eu não sabia nada. Um português, eu não sabia o que era um sujeito, um vocativo, não sabia o que era uma locução adverbial, coisas mais básicas eu não sabia. E eu fechava as provas de português no final, não sabia nada de matemática. No final eu fazia equação do segundo grau, eu sabia a fórmula do Bhaskara. Teve prova em que eu fui aprovado, que a diferença foi na prova de matemática e raciocínio lógico. Pedi ajuda, humildade, não sei, me ajuda a ensinar isso aqui, que isso aqui eu não consigo, que isso aqui eu não sei, funciona. Mais alguma pergunta aí? Não. Pessoal, estamos chegando aqui ao final dessa live, né? A live vai ficar salva no meu IGTV. Se vocês tiverem a fim de fazer mais alguma pergunta, pode mandar direct aí para mim, que eu vou ter o maior interesse em falar com você e tocar a experiência com você. Agradeço demais vocês que ficaram nessa noite de sexta-feira aqui comigo por quase uma hora, né? Estamos aqui com 55 minutos, então vou deixar a live salva. Eu vou só te dizer uma coisa antes de fechar. A mudança é possível. O cara que era o garoto problema que desequilibrava toda a família, hoje é chamado para auxiliar. É chamado para quando a coisa está muito... Quando o ambiente está muito turvo e está muito estremecido, é o cara que a galera chama. Ei, vem cá, me ajuda aqui, problema aqui, ó, hospital aqui, problema sem saber o que fazer. Ó, a gente está passando por determinada situação, o que é que tu acha? Me dá uma força aí. Né? As pessoas hoje me escutam, né? Hoje eu sou um formador de opinião, mas porque acima de tudo eu fui meu líder. E se eu quero alguma mudança para o mundo, eu tenho que ser agente da minha própria mudança, que eu vou influenciar o meu ecossistema. Aí é como uma verdadeira corrente do bem. Cada ecossistema vai se fortalecendo e assim a gente tem um mundo melhor, sabe, galera? Muito massa trocar essa experiência aqui com vocês. Provavelmente na próxima segunda ou terça-feira a gente vai fazer uma outra live e eu vou me comunicando com vocês aí pelo Instagram, né? Vão me seguindo nas redes sociais, vão compartilhando esse meu conteúdo, me ajudem também, ajudem o Instagram a entender que o meu conteúdo
é relevante, vai lá, curte, compartilha, deixa uma mensagem. Paulinha, minha irmã, coraçãozinho, também te amo, né? Amo todos vocês. Vocês são muito importantes para mim. Eu tenho muito prazer e uma coisa que eu tenho hoje muito grande é honrar as pessoas que estão ao meu redor. Eu adoro honrar as pessoas que estão correndo comigo, que estão correndo junto comigo, sabe, cara? É muito legal isso aí. Então, pessoal, boa noite, né? Minha mãe, parabéns, te amo. Minha mãe sempre esteve comigo, sempre me acompanhou, né? Sempre acreditou em mim, mas também me colocou limites, também me ajudou a mudar porque colocou em limites. Valeu, pessoal, encerrando aqui.